Olá, pessoal. Eu me chamo Fábio Nascimento de Souza, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da UFP. O meu orientador é o professor Eduardo Costa Girão. Hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado Estrutura Eletrônica de Nanogaiolas de Carbono Bipartida. Pois bem, o sistema proposto, nosso trabalho ele é puramente teórico, né, através de simulação. O sistema simulado foi esse da figura D, né? Esse foi o sistema que nós propomos, que consiste é um octaedro, né? É um alótropo do carbono composto por anéis quadrados e hexágonos, né? Então nós construímos ele a partir da nanofita aqui na figura A, da nanofita de grafeno, né? E com 4 nanofitas nós fizemos essa espécie de cinturão. Essa que está aqui na figura B. Na figura C, nós temos o quê? Nós temos aqui uma espécie de uma pirâmide quadrada, né? Que você, com a vista por baixo. Né? Sendo que no vértice dessa pirâmide, nós temos um número de hexágono que vai definir o tamanho. Então, nós temos aqui, no caso, uma semi-nanogaiola de tamanho 4, certo? Então, esta é a estrutura, é a nanogaiola que nós simulamos, né? Simulamos também as seminanogaiolas, né? Que é a metade, que é essa da figura C. E lembrando também que na figura E que essa estrutura ela é bipartida. O que é isso? São duas redes de Bravais triangulares que são sobrepostas, né? Por que eu estou lembrando dessa característica da estrutura? Porque ela vai definir muitas propriedades lá na frente dos resultados, ok? Então, para o sistema de seminanogaiolas, nós simulamos o de tamanho 2, 3, 4, 5 e 6, né? E verificamos que apenas os sistemas com paridade par, no caso o 2, o 4 e o 6, eles apresentaram configurações de estados magnéticos, né? Já os ímpares, eles não apresentaram, pelo menos desses tamanhos iniciais, 3, 5, 7. Né? Então, nós fizemos o cálculo de estrutura eletrônica, que consiste nos níveis de energias, né, as energias totais, os estados magnéticos dessas seminanogaiolas e das gaiolas de carbonos. Né? E usamos para o cálculo dessas estrutura eletrônica, para o cálculo da estrutura eletrônica, nós usamos a teoria do funcional da densidade, né, que é o estado da arte para esse tipo de cálculo, né, o DFT. E aí nós implementamos no código Siesta, né, usamos o Siesta, ok? Pois bem, então as nanogaiolas, né, aqui nós temos a simulação o cálculo dos níveis eletrônicos para o tamanho do 2 até o 7. Né? E se você observar a tamanhos pares, né, no caso A2, A4 e A6, você percebe uma diminuição no gap no gap de lá no gap de energia, né? Então, assim também com o dos ímpares também, né? Você percebe aqui que há uma diminuição no gap, à medida que você aumenta o tamanho, você tem uma diminuição no gap de energia nesses níveis eletrônicos aí, né? Ou seja, você pode modular o gap através desse parâmetro geométrico, que é o tamanho da minha estrutura, né? E essa modulação de gap é o que a indústria de semicondutores, né, as pesquisas de semicondutores buscam, né, para aplicar potenciais aplicações em eletrônica, por exemplo, certo? Para as nanogaiolas, semi-nanogaiolas, né, nós fizemos também o cálculo dos níveis eletrônicos, né? Se você perceber aqui a N2, a N4 e a N6, ó, você também percebe que há uma diminuição no gap de energia, né? Você tem um gap aqui maior no N2, vai diminuindo no N4, e no N6 você tem já níveis eletrônicos usando o nível de Fermi, né? O N3 e o N5, essa família dos tamanhos ímpares, elas também vão cruzar níveis de Fermi mais lá para frente, né? Eu não realizei o cálculo, eu não coloquei aqui na apresentação o cálculo por conta do tempo, né? Então, assim, a teoria me diz que quando eu tenho estruturas cruzando
com níveis eletrônicos próximo ao nível de Fermi ou cruzando o nível de Fermi, né, essas estruturas elas podem apresentar estados magnéticos, né, polarização de spin. Foi o que nós fizemos, no caso, para a N2, a N4 e a N6. Né? Então, aqui, por exemplo, para a N2, aqui embaixo, nós temos a figura aqui embaixo das semi-nanogaiolas, né, vista de baixo. Então, aqui nós temos, nessa primeira figura aqui, que nós chamamos de antiferro magnético, AFM embaixo aqui, canto inferior esquerdo, nós entramos com o seguinte parâmetro de entrada. No caso, nós colocamos esses átomos aqui do centro de cada aresta alternado, colocamos up, né, e down. Up foi o laranja e down o para baixo esse roxo, né? E aí alternando. E aí essa configuração nós chamamos de antiferro magnético. Essa do meio é a chamada sem polarização de spins, né? E a ferromagnética, todos os spins aqui das arestas, desses átomos das arestas aqui, nós configuramos com up, né? E aí nós percebemos que as energias totais dessas estruturas aqui que nós temos, a menor foi da antiferromagnética, o que era de se esperar. Por quê? Porque como essas estruturas ela é bipartida, ou seja, duas redes triangulares, aqui se nós percebemos as configurações do tipo down, elas estão na rede A, enquanto as configurações do tipo up está na subrede B. Né? Então, para mim manter essa configuração aqui, eu gasto bem menos energia, por exemplo, para manter, no caso, a ferromagnética com esta configuração. Certo? Então, isso mostra que essa estrutura antiferromagnética ela é bem mais estável, por apresentar uma energia total bem menor comparada às outras duas estruturas aí, no caso, a paramagnética e a ferromagnética. Né? O mesmo aconteceu, por exemplo, para N do tamanho 4, né? Então, aqui também as energias também, a menor foi a da antiferromagnética, né? E aí, você vê aqui as configurações aqui embaixo, e a energia total antiferromagnética foi menor do que as outras, né? Que era de se esperar por conta da rede ser bipartida. Né? E um detalhe aqui é que os níveis eletrônicos da antiferromagnética elas são degenerados, os níveis eletrônicos, como se fossem as duas redes triangulares separadas, né? E elas são iguais, e aí coincidem os níveis eletrônicos. Né? E aí quando nós realizamos o cálculo, por exemplo, para a ferromagnética com essa configuração aqui, nós vimos que aqui, no caso, o gap de energia da ferromagnética ele é bem menor do que o da antiferromagnética, certo? Mas a energia total da antiferromagnética é bem menor. Também aqui para o tamanho 6, nós observamos que a energia total da antiferromagnética é bem menor do que as demais, né, mostrando que a antiferromagnética é uma estrutura mais estável. E também percebemos que houve uma quebra de simetria aqui dos níveis eletrônicos para a ferromagnética, né, quando nós entramos com os spins aqui todos orientados para cima, né, up, houve uma quebra de simetria, né? Porque a antiferromagnética, como eu falei, a gente pode ver ela como o quê? Como duas redes triangulares, né? Uma não vendo a outra, no caso, são iguais as redes triangulares. Então, nós temos níveis degenerados, ok? Sim, a conclusão é que nós podemos modular o gap dessas nanogaiolas e das seminanogaiolas através do seu tamanho, né? Isso é uma coisa interessante. Através do tamanho da nossa estrutura, nós podemos modular o tamanho do gap. Né? Nós verificamos também que as estruturas antiferromagnética e ferromagnética apresentaram polarização de spin. Né? Também nós vimos que a estrutura antiferromagnética ela se apresenta como uma estrutura bem mais estável, uma vez sua energia total sendo bem menor. Né? São estas as conclusões. E aí eu gostaria de agradecer a essas instituições, às quais eu mantenho um vínculo, né, e a atenção de todos. E muito obrigado.